Olá, boa tarde. Estou aqui ao lado da minha colega Lisiane Martins. Nós iremos apresentar hoje o projeto TCA, Treinamento de Contratação Assertiva. Então, vou compartilhar minha tela aqui, Lisiane, contigo. Olá, bem-vindos a quem está assistindo aí esse vídeo, né? É um assunto muito interessante, direcionado a todos os empreendedores que têm esse grande desafio, né? De fazer contratações, principalmente nessa época também de final de ano, né? Tem muitos contratos aí novos sendo feitos, então esse vídeo e esse material que nós vamos compartilhar possa agregar, né, a todos. Verdade. Bom, tá aparecendo para ti? Sim. Perfeito. Então, vamos começar, gente. Boa tarde. Pode começar, Liz. Então, esse é o TCA, né, que é um programa, é um treinamento para contratação assertiva. Como eu falei anteriormente, né, nós sabemos, né, eu como empreendedora e a Patrícia como psicóloga, trabalhando aí muitos anos, né, na área organizacional, nós sabemos o grande desafio que é para os empreendedores, para os empresários, fazer uma contratação, né? Porque fazer uma análise de currículo e tudo mais, nem sempre é a parte de mais desafio ali. Nós temos as questões que são analisadas, mas aqui nós queremos dar um direcionamento sobre isso, né? Que não é só o currículo, né, que deve ser analisado, né? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Lisiane Martins, eu sou graduada em administração, né? Também sou especialista em gestão de pessoas, carreira, liderança e coaching, né? E eu trabalho aí com treinamento e desenvolvimento de pessoas desde 98, né? Onde eu tive aí um pequeno empreendimento e eu já trabalhava, né? Me identifiquei muito com essa área e de lá para cá eu tenho me desenvolvido, tenho buscado aprender cada vez mais, a me profissionalizar, me capacitar nessa área, né? Eu faço gestão de franquias desde 2010, aqui na cidade de Porto Alegre, e também sou empresária no setor desde 2003. Né? Patrícia? Obrigada, Lisiane. Bom, eu sou Patrícia Garcia, eu sou psicóloga clínica e também organizacional, né? Atualmente eu estudo MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. Também trabalho como consultora de recursos humanos, headhunter, job hunter, e treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Além de uma vasta experiência no recrutamento e seleção, né, de colaboradores. Eu sou psicóloga organizacional, então, atuando em empresas de pequeno, médio, grande porte. E estou aí ao lado da Lisiane para desenvolver esse projeto, né, em empresas. Nós iniciamos com um projeto piloto, mas nós verificamos a extensão, né, deste projeto e estamos aplicando agora em outras organizações, né, Lise? O nosso objetivo agora é ampliar um pouquinho para demais empresários terem acesso a esse documento tão importante, né, que vai auxiliar de forma tão positiva essas empresas e esses empresários também. Então tá, Lise, pode dar continuidade, por favor, a Lise que vai iniciar, falando um pouquinho dos objetivos. Bom, então, na realidade, esse treinamento, né, o TCA, o treinamento para contratação assertiva, ele nasceu através de uma demanda, né, de uma das empresas que nós fomos fazer um trabalho, Patrícia e eu, nós vimos que alguns dos empreendedores tinham bastante um desafio, assim, uma dificuldade na hora de contratar, porque o que eles nos trouxeram, que muitas vezes a pessoa era contratada, sabia fazer o trabalho, mas a parte comportamental, né, do colaborador era um desafio, porque não tinha como eles
conhecerem mais, né, saberem mais no momento da contratação. E nós soubemos que quando uma empresa contrata um colaborador erroneamente, né, tendo que ali demitir logo em seguida, isso gera um custo bem alto assim, para a empresa. Fora o custo com treinamento e tudo mais, e também a energia que é colocada, né, nesse momento. Então, nós criamos esse treinamento que possa agregar, né, a gestão desses pequenos e microempresários, né? Então, o objetivo desse treinamento é auxiliar esses pequenos e microempresários, né, com o processo de recrutamento e seleção, onde geralmente essas empresas que são pequenas, elas não possuem um RH estruturado, né? Então, treinando esses empresários, eles estarão aptos a fazerem uma melhor contratação, né? Dessa forma, também é importante salientar que, se você contratar certo, né, você vai fidelizar esse funcionário, né, esse cliente interno, e vai manter esses colaboradores na empresa. Aí, assim, vai melhorar os resultados da sua empresa. Então, quem hoje em dia não está procurando exatamente isso, melhorar os resultados, melhorar o faturamento, diminuir a rotatividade, Então, é essa a importância desse treinamento que nós estamos passando aqui. Para ampliar, né, complementar também, né, Lizy, quantas empresas não fecham hoje, né, não encerram as suas atividades por total falta de conhecimento, né, e quando a falha é humana, né, a gente sabe que o significado é ainda maior, porque o capital humano, né, embora muitas pessoas ainda não tenham entendido isso, o capital humano é tão importante quanto, aliás, é o mais importante hoje numa organização, né? É o que mantém ela viva, é o que mantém ela aquecida, e se nós não dermos atenção a essas pessoas, ao capital humano que nós temos dentro da organização, então dificilmente essa empresa terá um sucesso ou terá uma longa vida útil, né? Quantas empresas não encerram suas atividades com, enfim, menos de 5 anos aí no mercado, chega às vezes uma concorrência de forma avassaladora, né, para aquelas pequenas empresas. Então, qual é, né, como a Lizy colocou, o nosso objetivo, né, auxiliar esses pequenos, né, pequenos empresários a contratarem os seus profissionais de forma mais assertiva para, com isso, né, aumentar a vida útil, né, eles permanecerem de forma mais, digamos, possível, né, no mercado, informando realmente a que vieram, né, sendo referência no atendimento. E isso a gente só tem quando a gente tem bons objetivos específicos, né? Então, como os objetivos específicos, o que seria, né, nesse programa? Orientar o líder a fazer um processo de recrutamento e seleção mais assertivo, diminuir a taxa de rotatividade desses colaboradores e, assim, diminuir os custos com treinamentos, né? Então, o quão é importante fazer essa contratação, né, certa, né? Porque o que acontece? Se o teu colaborador, né, ele está no lugar certo, tem o perfil certo para aquela vaga, ele vai trabalhar bem. E quem é que vai atender o cliente? É o colaborador, né? Ele está ali na frente, né, do trabalho. Então, se o colaborador está feliz, ele vai atender bem o cliente, né? Então, o quanto é importante essa parte nas organizações, esse cuidado, né? E essa capacitação também, né? É muito importante. Geralmente, as formas de recrutamento, quando nós vamos conversar com os líderes, né, com os donos dessas empresas, em primeiro lugar, pode ser até uma empresa desde lá o pequeno porte até até empresas de grande porte, né? Patrícia depois vai colocar um pouco mais, que ela tem um pouco mais de experiência em empresas de grande porte. Geralmente começa assim, indicações, né? Olha, eu preciso de tal vaga, abri uma vaga na empresa. Olha, eu preciso colocar alguém, né, nessa vaga. E ali dentro da empresa,
né? Os funcionários, os colaboradores vão indicando, né? Seus conhecidos e tal, e vem desta forma, geralmente. Depois, nas redes sociais, as empresas geralmente têm por costume, né? Colocar nas suas redes sociais as vagas, né? Também colocam banner, às vezes banner na própria empresa, né? Que estão precisando de pessoas para tais e tais vagas. Outra forma também é através do Headhunter, que é o trabalho aí da Patrícia, né, bem forte nessa área, que o Headhunter nada mais é do que um caça-talentos, né? Então, tem toda uma metodologia que ela utiliza para contratar esse colaborador. As consultorias de recursos humanos também, né? Também é muito utilizado os sindicatos patronais, né? No caso da área da alimentação é o SINDA, e tem vários, Associação de Lojistas, né? Então tem vários, assim, daí cada cidade, cada local é um pouco diferente, né? Mas teria que se informar sobre isso. E também é utilizado o Cine, né? Que é um programa ali do governo, que é o Sistema Nacional de Empregos. Então, essas são as formas mais utilizadas de recrutamento. Né? Patrícia? Exato. Então, Lise, só para a gente frisar um pouquinho, nem todas essas formas de recrutamento e seleção, né, essas formas de recrutamento funcionam para todas as vagas, tá? Vou te dar um exemplo, né? Ali, o Cine, por exemplo, né? O Cine ele é bem forte, bem atuante em algumas regiões, até ele funciona muito mais do que em outras, mas é comum nós termos, né, profissionais pelo Cine, encaminhados pelo Cine, mais direcionados a vagas operacionais, tá? Vagas estratégicas, por exemplo, funcionaria talvez uma indicação, né? Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Numa empresa, para preencher um cargo de supervisão, por exemplo, um cargo de liderança, né, importante na organização, geralmente, tá, o gerente conversa com quem? Conversa com os colaboradores que já estão lá dentro da empresa, que já atuam há algum tempo, que mostram resultado. Então, o que ele quer? Ele quer alguém que tenha, né, o perfil daquele colaborador que já está, né? Ou seja, comprometimento, responsabilidade, que entregue resultado. Então, o que ele pensa que aquele colaborador vai ter na sua rede de contatos ali, né? O seu network, pessoas com as qualificações das quais ele precisa, né? Então, algumas empresas, até algo que a gente frisa muito na Lise, nem todas as vagas vão para a divulgação. Grande parte delas são preenchidas dessa forma, por indicações, então elas não chegam a ser divulgadas. Então, essas indicações, um número de vagas, e tem às vezes, né, tem um excelente resultado também. Tem que, de qualquer forma, expor essa divulgação, divulgar nas redes sociais, mas já tem uma pessoa, às vezes, que ali reservada para aquela vaga, né? Uma indicação que é, digamos que mais acertada, né, Liz, mais garantida, mas mesmo assim, por, enfim, normas, critérios, a empresa divulga mesmo assim essas vagas. Redes sociais, algumas redes sociais funcionam muito bem, né? Melhor do que outras. LinkedIn é uma rede profissional muito atuante nesta parte de recrutamento, né? De bons profissionais. Então, cada vaga ali vai ter um direcionamento mais específico. Isso vai depender muito de qual vaga a pessoa, né? A empresa, na verdade, o líder está trabalhando. Daí vai ser de acordo com aquela vaga que ele vai escolher o meio mais ideal para divulgar. Ou até procurar consultorias especializadas, né? Daí nós também fazemos esse trabalho, né, Lise, de buscar esse profissional que é mais direcionado àquela vaga específica, um perfil mais diferenciado. Então, é uma forma que o recrutador hoje, que o líder hoje tem de preencher, né, essa vaga mais assertivamente. Vamos dar continuidade aqui. Bom, para dar traçar o perfil da vaga, né, Lise? As etapas do recrutamento e seleção, tá, são várias, tá? Uma das mais importantes e que a gente precisa frisar, assim, é traçar, no momento de traçar, de delinear esse perfil da vaga desejada, tá? Como é que eu faço isso, tá? Isso geralmente é feito com o gestor, tá? O RH senta junto com o gestor e
traça ali o perfil desejado, e algumas características são fundamentais dentro das vagas, né? Então, a gente tem que se ater a isso. Então, a gente não pode, por exemplo, deixar de dar atenção para alguns aspectos, né, que são fundamentais aí, né, nesse delineamento de perfil, tá? E quando isso não existe, ou seja, não existe um RH estruturado, o líder, né, enfim, o empresário faz isso sozinho, né, ele não tem um respaldo de alguém que possa auxiliar, possa desenhar esse perfil bonitinho, enfim, ele faz baseado nos colaboradores que ele já tem, eu quero alguém parecido com fulano, né, determinado funcionário da minha empresa, eu quero alguém que tenha esse perfil, vou buscar essa pessoa para mim. E ele também, né, ele busca indicações ali dentro daquela empresa, mas é importante, sim, delinear este perfil, né? E quais são os itens que a gente costuma frisar que são importantes? Primeiramente, ali, idade. Quando a gente fala de idade, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser excludente nesse sentido, né? Nesse momento. Idade não quer dizer que um profissional, por exemplo, que tenha tal idade não serve para ti. Não, não é isso. Nós temos que avaliar se aquele profissional vai poder desempenhar determinada atividade, mesmo tendo aquela idade específica. Vou dar um exemplo para vocês. Uma atividade mais braçal, por exemplo, né, que requer um esforço físico maior, enfim. Essas atividades provavelmente não seriam interessantes para uma pessoa que tenha mais de 50 anos. Então, por isso que em determinadas empresas utiliza-se essa parte de delineamento de perfil com relação à idade, tá? Mas demais atividades, por exemplo, administrativas, um assistente administrativo, auxiliar, analista, até, na verdade, auxiliar, assistente e analista, tá? Auxiliar seriam pessoas realmente com perfil de idade mais jovem, que estão em início de carreira, a menos que seja uma transição, tá? Mas no caso de uma pessoa analista, por exemplo, assistente administrativo, não seria ideal, não seria viável ter essa restrição de idade, porque isso se torna excludente, né? E a gente sabe, existem tantas empresas trabalhando a questão da diversidade. Diversidade abrange tudo, tá? A questão da orientação sexual, a questão de gênero, né? Que eles tanto falam, PCDs, né? Pessoas com alguma necessidade especial, né? Física, intelectual. Também aqueles casos de pessoas com, né, obesidade, que a gente sabe que é uma doença hoje muito comum, né? Infelizmente é uma doença, é um problema de saúde pública. Tem algumas empresas que podem ter esse tipo de restrição, mas nos dias de hoje não cabe, tá? Não caberiam esse tipo de restrição, tá? Falando em idade, então, só quando aquela idade é fundamental a gente informar para aquela vaga específica. Tá? Uma pessoa que trabalha com trabalho braçal não fazer um esforço físico além do que o seu corpo permite. Por exemplo, uma pessoa de 60 anos, enfim, carregar caixas de mercadorias não seria interessante fisicamente para aquela pessoa, para aquela empresa também. Tá? Somente nesses casos. Ok. Também casos jovens, né, Lise? Menor aprendiz, por exemplo, a gente tem que estipular uma faixa etária, né? Por quê? Porque a lei exige, né? Dentro daquela idade tem que recrutar aqueles aprendizes. Uma pessoa de 40 anos, por exemplo, não se encaixaria, né? Não poderia fazer parte daquele perfil. Primeiro emprego, por exemplo. Grau de escolaridade, tá? Grau de escolaridade é muito importante, sim, tá? De novo, né, para vagas mais operacionais, nem sempre isso, né, digamos que é um requisito que exclui um candidato, né? A escolaridade, nesses casos, poderia ser a nível fundamental, por exemplo, completo ou incompleto, a menos que seja uma operacional que já exige um nível técnico, né? Um operacional que exige um nível técnico. Daí, tu precisas ter um ensino médio e um curso técnico específico naquela função, tá? Numa vaga de analista, geralmente pede nível superior, cursando ou concluído em determinada graduação. Então, essa escolaridade é fundamental ser traçado junto com o líder da vaga, né? No momento que a gente está trabalhando uma vaga específica.
experiências anteriores, tá? É fundamental também a gente verificar essa questão das experiências, se estão de acordo com o que eu preciso. Por exemplo, né, a gente, como nós fizemos muito esse trabalho para empresas no ramo alimentício, né, Lisiane? Vamos supor, eu preciso de alguém para atender no caixa do supermercado. Eu vou ter que procurar pessoas que tenham experiências nessa área, né, de caixa, de atendimento. Por quê? Porque eu vou ter menos, digamos que, propensão a erros, né, menos rotatividade também. Não corre o risco de eu pegar uma pessoa que nunca trabalhou com aquilo e cometer um erro na hora de um troco, ou, de repente, ela realmente se atrapalha, fica nervosa. Então, tem pessoas realmente que não têm esse perfil para determinadas vagas. Então, é importante ela já ter trabalhado com aquilo para eu, né, poder encaixá-la naquela vaga específica. Agora, por exemplo, se a empresa tem tempo de moldar aquele profissional, dar o treinamento, enfim, moldar ela de acordo com o que a empresa precisa, é muito importante nós pegarmos pessoas que não têm experiência, porque são pessoas extremamente, às vezes, qualificadas, né, comportamentalmente, mas não têm, digamos, uma oportunidade, né, Lisiane? Às vezes a pessoa não recebe uma oportunidade pelo fato de não ter experiência, né? Se é uma vaga que tu pode dedicar um tempinho para moldar aquele profissional, para dar o treinamento, para ajudar, vale a pena pegar pessoas que não têm experiência também, né? Até para a gente ser inclusivo no mercado, né? Ser ativa, pegar pessoas novas aí, aquecer o mercado. Então, pode ser também com ou sem experiência. No caso das competências técnicas e comportamentais, tá? Hard skills, soft skills, né? A gente costuma dar muita atenção a essas competências. As técnicas dizem respeito àquelas mais que tu aprende realmente com treinamentos, né? Aquela que tu desenvolveu ao longo da tua vida profissional, são competências que a pessoa normalmente tem através de um curso específico que ela fez, de uma empresa que ela trabalhou, um determinado cargo. Então, são competências, né, que a pessoa adquire ao longo da sua vida, da sua trajetória profissional. Já as comportamentais, tá, geralmente nasce com ela, né, algumas ela consegue desenvolver ao longo, né, da sua vida, mas são competências que a pessoa tem, né, faz parte daquele indivíduo. Então, são competências que são muito mais difíceis da gente desenvolver, né? Vou dar alguns exemplos bem práticos, assim. Uma competência comportamental, assim, liderança. Eu preciso, né, contratar um líder, vou, né, divulgar a vaga, enfim, recrutei, estou fazendo entrevista, como saber se aquela pessoa vai ser um bom líder ou não, né? É importante analisar nesse momento as competências comportamentais daquela pessoa. Nem todo mundo nasceu para liderança, nem todo mundo nasceu para ser líder. Tem pessoas que têm perfil mais analítico, são mais introvertidas, introspectivas, e não tem esse perfil de liderança, que tem que ser um perfil diferenciado, né? Então, é um perfil que é difícil da gente desenvolver, tá? Líder, normalmente, a pessoa tem um perfil de liderança, tá? Não quer dizer que a pessoa jamais possa se desenvolver, né, Lisiane? Tanto é que a gente trabalha com isso, né? Esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho, desenvolver líderes que, às vezes, caíram de gaiato ali naquela vaga, né, Lise? Que nunca trabalharam com liderança, não sabem muito bem como desenvolver esse perfil. Digamos que os aspectos comportamentais são mais difíceis, não são impossíveis, tá? A organização, tem pessoas que realmente não são nem um pouco organizadas. A questão da trabalho em equipe, tem pessoas que só gostam de trabalhar sozinhas. Então, para um líder, isso é um problema, né, Lise? Então, seria uma questão que a gente teria que trabalhar de forma bem mais ativa. Mas, se tu gostaria de complementar mais alguma informação das competências? Aqui é muito importante esse perfil, né? E depois ali nós vamos adentrar mais os detalhes, né? Porque o que acontece que nós vimos muito nas organizações? Às vezes a pessoa nessa competência comportamental, né? O perfil dela é extremamente extrovertido, influente, ela gosta de conversar com todo mundo, e aí ela vai, por exemplo, no setor financeiro, é aquela vaga, ela quer se enquadrar ali, mas a gente sabe que esse perfil
não dá tão certo no setor financeiro, porque é um setor que tem que estar, né, mais ali, assim, centrado aquilo ali para não errar, né? Vai trabalhar muito com o sistema, toda essa parte. Ou você coloca, de repente, ao contrário, uma pessoa que é extremamente analítica, ela é tranquila, introvertida, coloca ela, por exemplo, para atender ao público. Ela não vai ficar muito tempo, ela não vai dar resultado, né? Então, é muito importante esse perfil, a empresa saber qual é o perfil e contratar em cima disso, né? Então, por isso, a importância de traçar esse perfil. Podemos ir para a próxima. A seleção. Quer falar um pouquinho? Eu falo disso. Eu vou falar brevemente, daí você pode ir colocando, né? Ali a seleção, então, quando nós recebemos ali aquela quantidade de currículos, nós fizemos uma análise para ver as experiências da pessoa, né? Para ver os dados e tudo mais. Qual é o objetivo dela, de repente ela não está alinhada com aquele objetivo para aquela vaga, então tem que estar muito claro isso, né? O endereço, geralmente, também se contrata pessoas um pouco mais de perto, até para questões também da própria qualidade de vida do colaborador, né? Às vezes atravessa, nós soubemos que isso acontece, né? Mas é interessante também adequar com ele isso, né? A empresa ter isso claro, né? Que pode acontecer, não tem problema nenhum, mas é interessante analisar. O tempo de experiência, se precisa ou não naquela área, né? Cargos de liderança, cargos mais estratégicos, geralmente, se é muito analisado isso, né? Cargos operacionais nem tanto, porque a pessoa pode aprender. E também, atualmente, as empresas têm feito bastante análise das redes sociais dos candidatos. Sim, é novidade, mas isso acontece, né, Patrícia? Quer colocar, Patrícia, adentrar mais um pouco aí nessa área, né? Que é bem a tua atuação, né? Claro, claro. Só para complementar a questão do endereço que tu colocou com relação à qualidade de vida. Realmente, agora vocês imaginem uma pessoa que trabalha lá na região metropolitana, né, no centro, na verdade, de uma cidade, e ter que viajar, às vezes, 2 horas para chegar até a sua residência, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Vocês imaginem aí a qualidade de vida dessa pessoa, né? Até na busca, eu sei que às vezes as vagas são restritas, mas no momento que está fazendo uma busca por uma recolocação, é importante analisar essa questão do deslocamento, da distância, porque a qualidade de vida influencia muito na produtividade dos colaboradores, né? A gente sabe que isso faz a diferença, sim, tá? E para a empresa, por outro lado, financeiramente isso não é viável, porque às vezes ter que pagar 2 tipos de transporte, né? Ter que arcar com 2 tipos de despesa, 2 transportes coletivos para ir, 2 para voltar, e acaba se tornando um custo muito alto, muito elevado para aquela organização. Tá? Então, para algumas, no momento nessa seleção, né, o endereço é fundamental, sim. Né? Pode acontecer da pessoa ter mais risco, né, ter mais risco de faltar, né, por esse motivo, baixar a produtividade, enfim, tem inúmeras questões que levam, né, fazem com que a gente tenda a buscar pessoas que residam realmente no endereço mais próximo, né? Claro, não precisa morar do lado da empresa, né? Que a gente sabe que é quase que impossível, mas tem que ter um tempo de deslocamento mais viável, né? Para esse colaborador, que não se torne um custo, né? Um custo de tempo, um custo de humor, às vezes, se deslocar até a organização. Tempo de experiência, quando a gente fala em tempo de experiência, a gente pode delimitar esse perfil no momento que está traçando esse perfil da vaga, mas a gente não pode expor isso, né? A gente não pode, eu quero 10 anos de experiência na área comercial. Jamais a gente pode divulgar isso, porque acabam pessoas sendo excluídas, né? Automaticamente. Até no momento de divulgar essas vagas, nós também fazemos esse trabalho com as empresas de ensinar como fazer uma divulgação
de forma legal, que não venha causar prejuízo para a empresa. Tem empresas que, por exemplo, colocam, eu quero colaboradores de 18 a 25 anos, que tenham 2 anos de experiência e que morem em tal cidade. Isso é totalmente excludente, esse é um tipo de divulgação que a gente não pode fazer jamais numa organização. E pode, inclusive, gerar algum tipo de trazer, né, algum tipo de multa de processos de discriminação para esta empresa. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, na hora que nós formos divulgar algo, né? Jamais trazer para aparência física, eu preciso de pessoas com boa aparência, jamais, pessoal, jamais. Então, a gente tem que frisar muito essa questão de divulgação, o que pode e o que não pode, tá? Então, nesse treinamento, a gente também auxilia nesse sentido. Análise, então, como a Alice colocou, análise das redes sociais. Principalmente lá, pessoal que trabalha com, que divulga, né, suas fotos no Instagram, no Facebook, enfim, cuidar o tipo de fotos que está postando, né, para determinados cargos, não seria interessante a pessoa ter algum tipo de postagem, né, um pouquinho mais íntima, enfim. Por quê, gente? Foto com, enfim, várias bebidas, enfim, utilizando alguns entorpecentes, tem pessoas que colocam, a gente sabe, né, Lise? Pessoas que divulgam vagas utilizando algumas drogas, né, por exemplo. Então, as redes sociais são vistas, sim, pelos recrutadores. Então, aquela história de que o recrutador não olha, enfim, não existe. Eles pesquisam sim, nós, né, às vezes somos obrigados a pesquisar sim, até para compreender um pouquinho mais o funcionamento daquela pessoa, contanto, né, que aquilo tenha relevância para a atividade profissional. Agora, não diz respeito, por exemplo, a um selecionador, né, pesquisar sobre a vida particular do funcionário, do futuro funcionário, né, daquele candidato. Não diz respeito se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filhos, se ele, enfim, se ele estuda, se ele não estuda naquele momento, enfim. Então, tem coisas que a empresa não precisa saber, né? São particulares do candidato. Porém, as redes sociais auxiliam no sentido de auxiliar numa decisão, por exemplo, porque às vezes ele pode colocar algumas mensagens políticas que não tem a ver com a cultura da organização, né? Às vezes entra em choque, né? A gente sabe que é um pouco ruim falar sobre isso, mas tem empresas que são rígidas nesse sentido. Nós somos de direita e não vamos recrutar ninguém de esquerda. Já trabalhei vagas assim, infelizmente acontece. Então, cuidem porque for, né, ser colocado nas redes sociais. Esse colaborador, às vezes, futuro colaborador, tem que cuidar nesse sentido. As redes sociais servem para muita coisa. Elas nos auxiliam positivamente, mas também podem nos atrapalhar em alguns sentidos, né, Alice? Exatamente. Com relação à entrevista, então, tá? No momento da entrevista, nós temos algumas etapas, tá? Às vezes tem pessoas que reclamam que fazem várias etapas do processo seletivo, várias entrevistas, inclusive entrevista com RH, entrevista com liderança, e quando não há esse RH, né? E quando essa entrevista é somente com o líder. O que perguntar? Né? Essa é a maior dúvida, né, Lise? Que esses microempresários nos questionam. O que perguntar? Como perguntar? Tá? Quando você não tem um RH estruturado, uma pessoa que tenha formação para fazer as perguntas que sejam apropriadas para aquela vaga, o ideal é realmente ter uma qualificação, uma orientação de como fazer isso, tá? Nós trabalhamos geralmente com análise comportamental. Isso vai ajudar a tu diferenciar quem pode ser, por exemplo, uma caixa operadora e quem pode ser lá a menina do balcão, tá? Pode ajudar, por exemplo, quem pode ser um vendedor na empresa e quem vai lá cuidar da contabilidade, né? Cuidar da parte financeira. Então, essa análise de perfil comportamental nos ajuda nesse sentido, a nós sabermos quem tem o perfil mais analítico, né? Quem tem o perfil um pouquinho, enfim, um pouco mais específico, né, para determinadas vagas, que seja um pouquinho mais extrovertida, né, que tenha um perfil bem de vendas mesmo. Então, isso ajuda nós
localizarmos, né, esses aspectos naquele candidato. Além na análise de, quando a gente fala de análise de perfil comportamental, existem alguns testes, né, Lise? Nós trabalhamos com alguns. Existem o teste dos bichos, né? Existe também, que é o tubarão, gato, lobo, né? Enfim, tem também o DISC, que ele é muito utilizado hoje nas organizações. Na maioria o GUP também utiliza muito, né, essa questão de testagem. Além desses testes, a gente também pode trabalhar com a linha da vida, tá? Linha da vida, como é que ela funciona? Este candidato, né, faz um traço, traçando a linha da vida, quais são os pontos principais da vida daquela pessoa, né? Só que é da vida profissional, é mais relacionado à vida profissional. Então, ele vai colocar lá quais foram os pontos fortes daquela vida profissional e o que mais ele lembra, né, que tenha tido uma passagem traumática, enfim, aquelas lembranças ruins da vida profissional. Tudo isso ele vai estipular naquela linha da vida. Além do mais, temos a análise SWOT. A análise SWOT, ela pode ser tanto pessoal quanto profissional também, tá? Pode ser feitas as duas. Mas como a gente quer se focar na profissional, a gente pode fazer somente a profissional, que já vai nos dar um bom material. Análise SWOT, então, profissional, ela destaca ali a questão dos pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de melhoria e as oportunidades, né? As ameaças desta vida profissional. Então, a gente vai ver os pontos fortes, fracos, né? Melhorias e oportunidades da vida profissional daquele futuro colaborador, né? Candidato. Então, ela é muito rica nesse sentido, para uma empresa analisar. Além disso, temos ali o questionário semi-estruturado. Eu trabalho muito com entrevistas por competências. Por quê? Porque se eu quero contratar alguém, saber se aquela pessoa é boa para determinada vaga, eu não posso ficar me prendendo muito na vida pessoal dela. Na verdade, tem empresas que nem perguntam mais isso nos dias de hoje. O que é o foco, tá? É a vida profissional. O que me interessa? Eu saber qual é o resultado que aquele candidato deu para aquela empresa que ele trabalhou. E como que eu vou fazer isso? Perguntando as perguntas certas, né? Se é uma pessoa que vai trabalhar muito com trabalho sob pressão, né, Lizinha? Principalmente a gente sabe que na parte comercial, quem trabalha no ramo alimentício, tem que ter agilidade, né? Então, me dá um exemplo aí de uma situação em que tu tenha que ter trabalhado sob pressão, como que tu se saiu, me diz alguma experiência negativa que tu tenha tido em alguma organização, trabalhando sob pressão. Daí a pessoa vai parar e vai pensar e vai te falar. Às vezes a pessoa não consegue lembrar, né? Mas tu pode retomar essa pergunta um pouquinho depois, mais tarde, na entrevista, de repente dá tempo dela lembrar. E tem pessoas que querem inventar, né? Mas daí tem como a gente perceber isso no momento da entrevista, se a pessoa está mentindo ou não, tá? Por isso que é importante ter um questionário estruturadinho para saber quais perguntas eu devo ou não perguntar, né? Perguntar muito da vida pessoal da pessoa, hoje não seria, como eu falei lá no início, não seria muito indicado, tá? Se a pessoa é casada, se ela tem filho, se ela pretende casar, se ela pretende ter filho, isso é excludente, tá? Nos dias de hoje, esse tipo de questão não seria mais viável. Claro que a gente sabe que existem muito, né, Liz? Existe ainda muito nas empresas. Quer complementar com alguma informação? Sim, sim. A nossa experiência aí com essas ferramentas, né, para a entrevista é muito interessante, porque quando nós pedimos para o pretenso ali, né, colaborador, fazer essa linha da vida profissional, geralmente ele vai puxando um histórico da sua vida profissional e ali nós conseguimos fazer já uma análise, né? Do que ele desempenhou, como é que iniciou a vida profissional dele, as empresas que ele passou, que ele desenvolvia, né? Então é bem importante. E essa análise SWOT que eu digo, que nós colocamos ali como pessoal, deveria ter ali uma barra profissional, fala mais são dos comportamentos até, né, Patrícia? Porque assim, ó, vamos supor, é um nível de gerência. O que seria essa ameaça da vida profissional? Olha, o inglês que eu tenho é médio, eu deveria ter um inglês um pouco mais avançado para determinada área. Então, isso é uma ameaça para mim, né? Porque numa seleção, de repente, vou me entrevistar em inglês e eu não vou saber, ou vou demorar, vou ser mais lento, e aí outra pessoa, né, vai passar na minha frente.
Exato. Eu, por exemplo, ponto forte, eu sou comunicativo demais, de repente eu, né, acabo me passando então para essa área financeira, eu não teria como, ou na área de TI também, geralmente nós temos essa parte assim que os profissionais são um pouco mais retraídos, um pouco mais tímidos, né? Então tem todas essas questões. Então o que essa análise é para a pessoa mesmo fazer uma autorreflexão do seu comportamento. O que ela acha que ela deveria melhorar? O que ela se acha, né, que ela tem de ponto fraco? Qual é o ponto forte dela? Isso o recrutador já vai estar, no caso, já anotando, mensurando, né? Para Uhum. encaixar aquele funcionário ou não naquela vaga, né? Então, era Exatamente. essa a colocação. Obrigada. Como reter esses talentos, né, Lisiane? É a parte que é uma das mais difíceis, né? O grande desafio de muitas organizações. Como reter os talentos, né? Bom, existem diversas formas e a gente sabe que, infelizmente, maior parte das empresas, das micro e pequenas empresas, não conhece ou não colocam em prática, né, Lisiane? Numa das experiências que nós tivemos no treinamento, as pessoas, os líderes, não tinham conhecimento, por exemplo, de alguns desses itens, nem sabiam que existiam. Já outros, eu costumo fazer, eu costumo colocar em prática. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Com relação ao treinamento de integração de novos colaboradores, tá? Integração, gente, é fundamental. Quando, porque esse treinamento, tá, serve para nós acolhermos esse novo colaborador, porque é um momento que a empresa tem de mostrar o quanto essa empresa é boa, o quanto essa empresa é positiva, o quanto ela é estruturada, o quão, né, importante é divulgar a cultura desta organização neste momento. Para quê? Para esse futuro colaborador, esse novo colaborador, saber se os valores dele estão de acordo com os valores da empresa. Porque quando não há, né, um fechamento nesses dois valores, né, da empresa e do colaborador, dificilmente vai dar continuidade, né, esse contrato, né? Tanto por parte da empresa ou do colaborador mesmo. Então, dificilmente vai dar continuidade, eles né, permanecerão por muito mais tempo. Então, é fundamental eu utilizar esse treinamento de integração para explicar quais são os valores da empresa, toda a visão estratégica, né, a questão do planejamento estratégico, missão, visão, valores da empresa, quem foi o fundador, qual é o ramo que eu atuo, enfim, serve para a gente divulgar tudo sobre a empresa neste momento de integração. Qual é a tua equipe? Quais equipes a empresa tem? Quantas equipes tem? Quantos colaboradores? Tem filial em outra cidade? Não tem. Então, ali que eu vou divulgar tudo que é necessário para aquele colaborador saber. Então, é a parte que o DP vai falar um pouquinho, vamos falar de pequenas empresas, onde não tem, né, Liz? Um DP, um RH, tudo estruturadinho. Então, é o momento em que o líder, né, ou o empresário, vai sentar com aquela pessoa nova ali, ou com aquelas pessoas que forem ingressar, e vai explicar. A empresa tem tantos anos no mercado, os nossos concorrentes são esse, a gente trabalha com esse produto, nós temos tantos colaboradores, enfim, a tua oportunidade de crescimento é tal. Então, tu vai sentar e vai esmiuçar tudo com esse colaborador, né? Para fidelizar ele neste momento. É importante que ele tenha a visão, se ele tem a oportunidade de ter crescimento dentro daquela empresa. Se ele não visualizar isso, então ele vai pensar, eu vou entrar como tal cargo e vou morrer com tal cargo aqui na empresa. Então é importante ele ter essa visão, ele saber como, né, ele pode chegar em tal lugar dentro dessa empresa. Bom, os manuais operacionais, boas práticas, regras, o código de conduta da empresa, normalmente a gente dá nesse momento também, né? Isso tudo serve para a gente reter talentos, porque evita de um funcionário tomar uma advertência, por exemplo, porque ele não sabia. Desculpa, eu não sabia que não podia usar celular, né? Tem empresas que dizem, mas é óbvio que não pode.
mas às vezes as coisas não são tão óbvias assim. É importante a gente verbalizar que não pode, ou estar escrito em algum lugar que não pode. Então, se a empresa tem isso estruturado, fornecer isso para aquele colaborador, aquela empresa, né, não ter que punir funcionários, ou, em contrapartida, a empresa não perder esses colaboradores também. Comunicação assertiva, né? A gente sabe que tem diversas formas de se comunicar. Como comunicar assertivamente, uma comunicação não violenta, né? Como saber trabalhar isso dentro da organização com as lideranças, né? Isso a gente fornece esse tipo de treinamento também, como comunicar, qual tipo de comunicação é mais assertivo em determinados locais, enfim. E as formas de comunicação, a gente sabe aí que a gente pode se comunicar através de e-mail, através os murais, várias empresas trabalham com os murais que funcionam muito bem. Em algumas empresas o pessoal nunca olha o mural, né, Lizy? A gente sabe que o mural é lá só para enfeite, eles não olham, mas em outras funciona muito bem, e se funciona, né, se prende a isso, se dedica a isso. Outras formas também, algumas empresas têm ali a questão muito forte, né, de seu canal de comunicação mais estruturadinho, né? Então, essa comunicação, ela realmente pode ser trabalhada de diversas formas. Às vezes o WhatsApp, tem empresas que trabalham com o WhatsApp bem forte, né? Avaliação de desempenho, pessoal. Essa avaliação de desempenho, ela é muito importante. Por que ela é importante, né? Para aquele colaborador saber se ele está tendo um bom resultado ou não, né? Se ele está tendo, digamos que se ele está dentro do esperado, né? Para aquela função. Então, como ele vai fazer isso? Como ele vai saber isso? Através de uma avaliação, tá? Se ele não for avaliado, dificilmente ele vai ter um bom resultado. Avaliação mesmo em números, tá? Percentuais. Então, é importante ele saber se ele está dentro do esperado, se ele está abaixo do esperado. E ele só vai saber isso. É muito importante também, a gente não colocou, né, Lizy? Mas quando uma empresa tem uma estrutura de cargos bem definida, né? Quando ela tem uma estrutura de cargos bem definida, facilmente de nós avaliarmos essa questão da avaliação do desempenho. Olha, um auxiliar, por exemplo, um balconista. O balconista tem que ter essa função, essa atividade, essa produtividade, essa pontuação. Se ele não atingiu, por que ele não atingiu? Então, vamos dar treinamento para ele, né? Então, é assim que a gente trabalha essa questão da avaliação de desempenho. Porque ele não pode ser avaliado se ele não sabe o que ele tem que fazer, né? Ele não sabe o que tem que atingir ou não, né? Uma coisa depende da outra. Ali, o feedback, ele caminha junto com a avaliação de desempenho. Dentro da avaliação, é importante que ele receba um feedback. O feedback, a gente pode dar em inúmeros momentos dentro das atividades. Então, isso faz com que os talentos sejam retidos, sim. Porque quando eu recebo feedback que meu trabalho está bom, eu vou permanecer com um bom rendimento, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Agora, se eu não receber um feedback que eu estou indo bem, que eu estou atendendo bem meu cliente, que eu estou trabalhando bem no caixa, enfim, que eu estou tendo um bom desempenho na minha atividade, por que eu vou melhorar, né? Por que eu vou continuar se eu não sei se eu estou vista, se estou sendo vista, se eu estou indo pelo caminho certo? Então, o feedback é fundamental, tá? Então, ele pode ser positivo ou não, mas é importante que ele sempre aconteça o feedback, tá? E sempre tire algo positivo do feedback. Nunca dê um feedback destrutivo para aquele colaborador, porque isso desmotiva e faz com que ele se desligue da empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado no momento do feedback também. E nós também incluímos o treinamento de feedback nos nossos treinamentos. Treinamento de desenvolvimento, tá? Todos os colaboradores da empresa, incluindo ali os operacionais, as lideranças, é importante que tenha esse desenvolvimento, tá? Para quê? Para que tenha um bom desempenho. Então, e também que a gente consiga reter esses talentos, eles têm que se desenvolver dentro da empresa, senão dificilmente eles vão permanecer. Quer complementar isso? Em algumas empresas que nós fizemos diagnóstico, né, o mapeamento organizacional ou diagnóstico organizacional, nós notamos muito que nas pequenas e até nas médias empresas, né, essa retenção de talentos com esses itens mencionados aqui
eles não são trabalhados. E, principalmente, o que nos chamou muita atenção é essa parte do feedback, da comunicação, né? Porque, geralmente, acontece assim, eu vou fazer uma reunião com o meu colaborador somente se tiver para, no caso, assim, ter que apagar um incêndio, vamos supor, né? Mas não, por exemplo, assim, não explicar como que vai ser o trabalho, trazer algum resultado da empresa, né? Então, o que acontece? Às vezes ele vai embora porque ele não se sente reconhecido, nunca ninguém disse para ele que ele estaria trabalhando bem, estaria trazendo bom resultado, né? Sim. Ele acaba indo embora. E outros acham que estão trabalhando super certo e daqui a pouco são demitidos e eles ficam entendendo assim, mas o que eu fiz de errado se nunca ninguém me disse nada? Sim. Então, são dois extremos muito importantes, né? E Isso é essa muito parte triste. do treinamento, desenvolvimento, assim, nós escutamos muito, Patrícia, que nossa, mas consultoria é caro, treinamento e desenvolvimento de colaboradores é caro. Nós estamos aqui nos direcionando principalmente para as pequenas empresas que têm ali, às vezes, 3, 4, 10, 20 funcionários no máximo. Não é caro, gente, não é caro, né? Nós temos vários aí pacotes de treinamento, tipos de treinamento, e hoje em dia a consultoria não está tão cara assim, ela está muito em conta, tem os treinamentos online, tem tantas coisas, né? E esse treinamento de desenvolvimento vai fazer o funcionário se motivar, querer aprender mais. Muitas vezes ele não tem condições de fazer, de estudar fora, né? Falando ali de pequena e microempresa. Então, onde que ele vai aprender? Dentro da empresa, né? Essa, no caso, oportunidade dele aprender algo. E os treinamentos desenvolvidos, assim como mudam, quando tem ali o treinamento de comunicação, atendimento e vendas, né? Essa parte também da própria gestão da liderança, né? Nós temos aí o nosso treinamento, que é o PGE, que é treinamento da gestão, programa de gestão de excelência, que traz muito isso, o líder se desenvolver e depois ele ir para a sua equipe e trazer toda essa conscientização, e é simples, não é nada complicado, né? E o quanto vai unir a equipe, o quanto o cliente vai perceber isso, né? Nós, quando entramos numa empresa, nós percebemos direto quando tem ali um colaborador que vem nos atender motivado, alegre, com um sorriso, leve, né? E quando ele vem tristinho, cabisbaixo, às vezes mal-humorado, então é trabalhado muito também a questão da saúde mental também, Patrícia? Nós trabalhamos não só com a parte técnica, mas também ali a preparação dessa saúde mental, psicológica, a autoestima, o autoconhecimento, né? Com certeza, uma coisa depende da outra, né? Isso que tu falou do nosso trabalho, assim, do que é proposto, como saber qual é o treinamento que eu estou precisando hoje, né? Primeiramente, o primeiro passo é fazer um diagnóstico realmente, né, dessa empresa, através do mapeamento organizacional. E esse diagnóstico vai te dizer se teu problema está lá na retenção dos teus talentos, por exemplo. As pessoas, o turnover é muito alto, as pessoas não param. Como que eu vou reter esses meus talentos? Então, a gente pode direcionar um treinamento específico, de repente, se eles nos falarem, através deste treinamento, deste mapeamento, qual é o problema, a gente identificou que está lá na integração, que há muita falha na comunicação, ele não sabe, na empresa, na verdade, ele não conhece a empresa em que ele está trabalhando, ele não tem um plano de carreira definido dentro da empresa, então tudo isso traz desmotivação e faz com que a empresa perca esse profissional, tá? Então, a gente vai lá e aplica um treinamento de integração para aquela empresa, tá? Manuais de boas práticas, a gente não tem definido o que pode, o que não pode, os funcionários tomam muita advertência, mas às vezes eles tomam advertência não é porque eles querem, é porque realmente eles não sabem. Não tem nenhum lugar que está falando que eles não podem fazer determinada coisa. Então, é importante que a empresa tenha isso bem claro, bem definido.
Então, vamos lá e a gente elabora um manual de boas práticas, um código de conduta, né, na empresa, para a empresa, junto com esse líder, e definimos e divulgamos, a gente disponibiliza aí para esses colaboradores. Tudo isso faz com que tenha essa retenção de talentos, tá? Com que eles não vão embora, enfim, não partam. Fora os outros, né, da comunicação, a gente pode trabalhar a comunicação com as lideranças, principalmente, a avaliação de desempenho, como fazer, quando fazer, tá? A gente vai divulgar como ela deve ser feita e com que frequência ela é feita. Feedback pode ser dado, gente, a todo momento, né? Não é só, vamos sentar semana que vem às 2 horas da tarde para dar o feedback. Não, não é assim que funciona. Feedback, se eu ver que tem alguma coisa errada, eu posso chamar meu colaborador, olha, aquela coisa, né? Não é feita dessa forma, de repente, vamos tomar mais atenção, ter cuidado, mas eu sei que tu não fez porque tu quis, eu compreendo, talvez tu não tenha conhecimento, precisa de ajuda, quer um treinamento, então cuidado como tu for dar este feedback, tá? Não soar de forma agressiva, né? Então tem que tomar muito cuidado. E os treinamentos, né? O treinamento aí a gente sabe que é fundamental para desenvolver os colaboradores das organizações. LGPD, bom, é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É uma lei bastante nova, né? Na verdade, ela é nova. Antigamente, a gente viu que era uma necessidade, mas devido a isso, né, que foi realmente criada esta lei para apoiar, né, na verdade, proteger os dados, né, das pessoas. É uma lei número 13.709 do ano de 2018, né? Essa é uma legislação brasileira, ela regula, né, as atividades aí de tratamento de dados pessoais na rede, né? Então, esses dados, eles sempre foram muito vulneráveis, né? Qualquer pessoa poderia ter acesso. Em algumas empresas não tinham controle nenhum, né, quanto os dados enfim, das pessoas que ingressavam nessas redes. Hoje em dia a gente sabe que é uma problemática, né, Lizzie? Empresas grandes já foram multadas devido a essa questão por vazamento de dados. Então a gente sabe que é uma lei que está sim em a atividade, né? Está bem ativa. E é uma lei necessária mesmo, né? Agora vocês imaginam uma empresa de grande porte sendo invadida por um hacker, roubando os dados dessas pessoas, né? Então, esses dados, elas podem fazer o que elas quiserem com esses dados, né? Então, são os dados completos desses clientes, funcionários. Então, a empresa tem que ter atenção a isso também, tá? Então, essa LGPD é uma lei muito necessária. Demorou até muito, né, Lise, para ela ter sido implantada, inventada e colocada em prática. Mas, hoje em dia, tem várias consultorias também que prestam treinamento somente sobre a LGPD, né? Consultorias especializadas. Nós também damos esse suporte, né, quando for necessário, mas tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado com os dados. É necessário divulgar esse dado daquele candidato, daquele cliente. Então, tem que ter muito cuidado com esses dados que eu tenho dos meus clientes de informação. Aqui um exemplo bem prático por exemplo, assim, as pequenas empresas recebem muito currículo impresso e aí eu jogo em qualquer lugar, uso para fazer rascunho, imagina. Isso, e tem os dados. Então, assim, até agora nós também fizemos orientação profissional, né? E hoje em dia nós coloca mais endereço, número de documentos, endereço completo, não, é só bairro e a cidade. Então, isso é uma questão muito delicada e tem lei para isso. Então, tem que ter uma atenção aí redobrada com esses currículos. Eles têm que serem descartados corretamente. Exato. Perfeita colocação. Lembrei que eu tive contatos com alguns RHs que utilizavam justamente para isso, para rascunho, né? Então, esse rascunho, tu sabe, né? É uma pilha de rascunho que é disponibilizado para todos os colaboradores da empresa que precisam de algum rascunho. E dentro desses rascunhos, eventualmente, tinha currículos. Então, tu imagina, né? E vai que, vamos supor uma hipótese, que seja prima de um colaborador da empresa, né? O currículo sendo utilizado como rascunho, enfim, tendo todos os dados daquela pessoa, às vezes a foto daquela pessoa. Então, isso, além de ser muito antiético, é criminoso neste momento, né? A gente sabe que
Não pode, tem que tomar cuidado, principalmente as micro, né, e pequenas empresas que não têm um RH estruturado, que recebem esses currículos. Toma cuidado quando for descartar esses documentos, porque é um documento, né, não é um papel descartável, é um documento, né, a gente tem que respeitar também os É candidatos. isso aí. A gente concluir, né, Lizzy? Liderar, então, pessoal, é fazer a luz de cada membro da equipe brilhar, né? É uma frase da Clay Ferreira, né? E também, uma boa equipe é o resultado de uma boa liderança. Glauber Lima, né? A gente gostaria de finalizar com essas frases, mas, principalmente ali, né? Deixando os nossos contatos, né, Lizzy? Para caso, né, agradecemos, então, a disponibilidade. Deixamos aqui os nossos contatos profissionais, né? Para caso alguma empresa se interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho de liderança, né? A gente trabalha muito com desenvolvimento de liderança, mas também implementamos outros tipos de projetos dentro das organizações. E como eu falei, eu trabalho aí nessa área há mais de 15 anos, sou psicóloga desde 2014, trabalho em pequenas de pequeno, médio e grande porte. Atualmente, esse projeto específico, né, Lizzy, a gente dedica para as pequenas empresas, né, para micro pequenas empresas que realmente não têm um RH estruturado e não tem um suporte, né, digamos que um auxílio com maior conhecimento para dar esse suporte para a empresa, no que ela precisa, né? Com relação a questões legais, o que pode, o que não pode, daí que entra um pouquinho do nosso trabalho, né? Exato. Queremos agradecer, então, você que está assistindo aí, né? Nos acompanhou até aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição para treinamento, desenvolvimento. Temos vários programas, preços acessíveis, né? E será um grande prazer aí conversar contigo, trocar uma ideia, né? E desejamos sucesso também aí para a sua empresa, né? E muito obrigada. Obrigada, deixa eu encerrar aqui. Agradeço, então, Lisiane, ser minha parceira nesse treinamento. Então tá, pessoal, muito obrigada e colocamos os nossos contatos à disposição. Sucesso a todos. Estamos finalizando aí o ano, né, Liz? Que seja um ano iluminado, muito melhor do que este, né? Que passou aí, que está passando, né? Na verdade, a gente está no finalzinho. E agradecemos, então, uma boa tarde. Obrigada, Liz. Até mais. Até.